Nesse DDS eu vou falar sobre base comportamental. É mais uma mensagem de reflexão para cada um de vocês. A gente vê aí no quadro ao lado que fala o seguinte: ajudar um colega da mesma profissão gera concorrência? Não, não gera concorrência, gera admiração. Por quê? Porque você tem o aprendizado, tem a coletividade, você tem parceria, você tem o crescimento pessoal e profissional e tem o reconhecimento, que é algo que a gente não perde com a outra pessoa. Então é fundamental que a gente tenha essa mentalidade de quanto mais nós ajudarmos um colega de trabalho, mais nós estamos nos ajudando profissionalmente a crescer naquilo que nós realizamos. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter também consciência que eu, como técnico de segurança, considero que é a base comportamental. Eu considero 3 pontos dessa base. É o comportamento pessoal, aquilo que você tem como característica pessoal sua, as suas definições de conceito, as suas definições de cultura, as suas definições de posicionamento em situações de estresse ou de tranquilidade. E isso é o seu comportamento pessoal. É como você vai lidar com o seu universo de trabalho. Então a gente tem que estar ciente que o meu comportamento pessoal ele vai influenciar diretamente no meu comportamento profissional. E o meu comportamento profissional, qual é? É aquilo que eu tenho dentro da minha profissão, a forma como eu trabalho, a forma como eu me relaciono com a minha atividade, a forma como eu trato os meus colegas de trabalho, meus colegas de profissão, dentro daquilo que eu vou executar. Então, eu como profissional que sou, eu transmito uma informação clara, objetiva, eu realizo a minha atividade com clareza e pontualidade. Eu, dentro do meu comportamento profissional, eu tenho as minhas metas colocadas como prioridades, ou eu coloco as minhas metas pessoais como prioridade em cima das minhas metas profissionais. E isso aí é fundamental, porque isso é que vai determinar o que a empresa espera de você. Então eu costumo dizer o seguinte, dentro das minhas reflexões sobre segurança de trabalho e comportamento. E cada indivíduo, cada um de nós, somos um vendedor. Nós vendemos nosso serviço. Então a gente tem que começar a ter consciência que um bom vendedor é aquele que vende um serviço de boa qualidade. É aquele que vende um serviço que o cliente que está adquirindo aquele serviço vai lembrar dele numa próxima aquisição. E isso acontece com o nosso trabalho. Nós temos que ter isso em mente, que dia a dia nós vendemos diariamente o nosso trabalho. E quem é o nosso cliente? É a empresa onde estamos. Então é fundamental que nós tenhamos a consciência de que um bom serviço prestado, com qualidade, pontualidade e resultado, vai fazer com que nós consigamos vender esse produto que é nosso, nós somos o produto de venda para a empresa por muito mais tempo. Então, se nós entendermos isso, nós vamos ver que o nosso comportamento pessoal precisa ser mudado. Em alguns momentos, sim, precisa ser mudado. Então, nós devemos fazer essa mudança
em favor de nós mesmos, em favor do nosso projeto de vida, em favor do nosso projeto de trabalho. Se nós quisermos permanecer numa empresa por um tempo longínquo, nós temos que oferecer bons serviços diariamente. E eu digo assim, como que se inicia isso? Primeiro, o comprometimento com o horário. O comprometimento do horário já é um ponto positivo. O comprometimento com as minhas métricas a serem realizadas. Aquilo que é demandado para mim, que eu tenho que executar. Os meus resultados têm que ser apresentados de forma positiva. Então, com isso, eu consigo ter, dentro do meu período de trabalho, os resultados necessários para que eu consiga ter esse produto de excelente qualidade para o meu cliente. Quem é o nosso cliente? Quem é o meu cliente? Qual é o seu cliente? É a empresa para a qual nós estamos prestando nossos serviços. Então, quando nós temos um comportamento pessoal alinhado com o nosso comportamento profissional, a empresa, ela nos vê de maneira positiva, de maneira proativa naquilo que nós vamos oferecer e executar para ela. Quando deixamos que o nosso comportamento pessoal interfira no nosso comportamento profissional, em algum momento deixamos de prestar um bom serviço. E a empresa acaba vendo que essa prestação de serviço está fugindo dos objetivos iniciais para o qual nós fomos contratados, para o qual nós fomos chamados pela nossa qualificação profissional. Eu tenho muitos falam que o funcionário, o colaborador, o parceiro da empresa, ele é contratado pelas suas qualificações profissionais e muitas das vezes ele acaba perdendo a oportunidade pelo seu comportamento pessoal. Então, o que nós podemos fazer é nos autoavaliar, vermos o que podemos mudar no nosso comportamento pessoal para que o nosso comportamento profissional se sobressaia e se destaque cada vez mais. E isso é importante. Então, quanto mais nós nos ajudarmos a mudar o nosso comportamento pessoal, nós como pessoa, o nosso profissional vai crescer junto com isso. Então, devemos ser pessoas não reativas, pessoas aptas à aceitação das regras da empresa, temos coerência naquilo que vai ser nos pedido e qual a forma que nós devemos nos dirigir numa situação de dificuldade, numa situação de extrema fragilidade na hora da atividade. Termos consciência do que a pessoa que vai estar nos ouvindo precisa nos entender e precisa ouvir as nossas opiniões, mas de formas que isso não traga nenhum prejuízo ao nosso desempenho, à nossa atividade, à nossa prestação de serviço. Então, quanto mais nós tivermos esse controle emocional, melhor vai ser a nossa prestação de serviço diante de qualquer dificuldade ou até mesmo diante de uma ajuda dentro da equipe. E como mostra a figura aí do lado, ajudar o colega da mesma profissão não gera concorrência, não gera. Vocês podem ter certeza que não gera. Vai gerar admiração, confiança mútua, confiança da equipe. E isso vai trazer ótimos resultados. Então isso fica a minha mensagem para vocês
que estão iniciando uma nova etapa, uma nova jornada, numa nova empresa. Reflitam sobre o porquê que eu saí da empresa anterior e o porquê que eu vou entrar na empresa que a qual estou participando de uma integração. Feito isso, entender que fui contratado pelas minhas qualificações profissionais, mas serei analisado, avaliado pelas minhas qualificações pessoais e profissionais ao longo do período que aqui estarei fornecendo os meus trabalhos, os meus serviços. Então, vamos refletir sobre isso, vamos pensar e mudar dia a dia aquilo que nós achamos que devemos melhorar no nosso comportamento pessoal. E, claro, com o resultado, o nosso comportamento profissional com certeza vai evoluir juntamente com isso.